Melhores momentos. Seu pai é eletricista? Não. Porque tu parece uma gambiarra. Tu sabia que Deus tem um propósito pra ti, né? Que mundo é esse tão... Quando eu te vi, eu acho que eu entendi por que eu gosto tanto de Kinder Ovo. Porque eu quero comer um docinho com surpresa. Você sempre diz que é um anjo. Eu queria saber o que eu tenho que fazer pra você me levar pro céu. Sentar na minha pica. Eu falei pro Paulo, eu nunca comi um cu. Pena de pavão, pena de urubu. Posso comer seu cu? Faz o que da vida, Lucy? Eu sou gerente de loja do Burger King. Lucy, já que você trabalha num restaurante, me chama de rodízio e me come de 3 em 3 horas?